Bom dia para quem é bom dia, boa tarde para quem é boa tarde. Olha eu aqui, Mirelle, estreando este programa maravilhoso. A partir de hoje vocês vão ter a nossa companhia. Esse programa promete, vamos ter entrevistas maravilhosas. Esse programa se chama Entre Nós com Mirelle. Vamos entrevistar pessoas incríveis, pessoas muito interessantes, que vão compartilhar experiências delas aqui de Paris, brasileiros que vivem aqui em Paris. Então não percam, hoje é um dia muito especial, porque é o primeiro dia do nosso programa, do nosso Mirelle, e nós convidamos você a sentar aí na sua poltrona, prepare a sua pipoca, porque hoje vai bombar. Esse programa tem o intuito de nós nos divertirmos, fazermos fofocas e falarmos da nossa vida, para que todo mundo possa saber o que se passa com os brasileiros que vivem aqui em Paris. Então eu gostaria de deixar um recadinho para vocês também. Não se esqueçam de curtir o nosso canal, se inscrevam, nos sigam, deem os seus likes, façam comentários, porque isso vai dar engajamento para o nosso vídeo e muitas pessoas vão ter mais acesso ao nosso conteúdo. E se você tem a vontade ou o desejo de que essa que vos fala visite a sua casa e faça uma entrevista na sua casa, assim como vai acontecer aqui, entre em contato comigo pelas minhas redes sociais, Auro Meirelles, e deixa um recadinho dizendo que vocês querem a visita de Mirelle na sua casa. E vamos então bater aquele papo maravilhoso. É importante que você vive ou more aqui em Paris para que a gente possa ter acesso então à sua residência. E Mirelle estará lá com muito prazer entrevistando vocês. Ok? Então hoje, como é um dia muito especial, é a estreia do nosso programa, nós não poderíamos deixar de convidar uma pessoa muito especial para que desse essa abertura no nosso programa de hoje. E eu estou aqui na casa dela, que abriu as portas, nos recebeu com muito carinho. É a minha queridíssima, amicíssima Moara. Obrigado, Moara. Obrigada por nos receber aqui na sua casa, estreando esse nosso novo programa Entre Nós com Mirelle, que vai ser muito legal. Eu estou muito feliz, eu estou muito contente de poder estar aqui, de estar batendo esse papo com você, que a gente vai ter muita coisa para falar aqui hoje. Eu estou super feliz também, super feliz por receber vocês aqui em casa. Te parabenizo por esse programa, porque a gente já esteve do outro lado, já entrevistei o Auro, já entrevistei a Mirelle. Estou felicíssima em receber e eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Ai, com certeza! E pra quem não sabe, gente, a Moara, ela tem um canal, sigam ela lá também no YouTube, chama-se Pariscast, é um podcast de entrevista, onde ela entrevista pessoas que são empreendedores aqui em Paris. Então sigam ela lá, deem seus likes e assistam as entrevistas que são maravilhosas. Mas hoje nós vamos estar aqui batendo um papo com a Moara e nós vamos escuvitar a vida dela, nós vamos fofocar a vida dela, vamos saber como se passa a vida dela aqui em Paris. Então, Moara, para começar a nossa entrevista, conta pra gente, o público de casa, de onde você é? Você é do Brasil e qual é a sua cidade? De onde você é? Sou de Belém do Pará, né? Sou de Belém do Pará com muito orgulho, nasci mesmo em Belém e passei boa parte da minha vida lá. Ok. E você está há quanto tempo aqui na França? 3 anos eu estou aqui na França, mas vale ressaltar que desde os 15 anos eu conheço Paris, eu conheço a França. Eu tenho uma tia que mora aqui por muitos anos, ela é casada com um francês, e eu conheci, minha primeira viagem internacional foi para Paris, que eu vim com 15 anos, tinha um presente de 15 anos. Uau. E aí, só que a gente sabe que férias e morar são duas coisas completamente diferentes. Exatamente. E eu sempre vim aqui várias vezes, mas nunca pretendia morar na França. Nunca. O clima, a língua, eram coisas que eu não pretendia. Mas em 2023, em janeiro de 2023 eu vim fazer, logo depois da pandemia, eu vim fazer um curso aqui, 2022 na verdade, né? Eu vim fazer um curso da Le Cordon Bleu, que é um curso de gastronomia. Sim. Passei 3 meses aqui e nesses 3 meses que eu estava fazendo só esse curso, eu não emigrei para a França. Eu vim fazer o curso, eu iria voltar para o Brasil e depois eu iria voltar para a Austrália, que esse é outro assunto. E aí eu encontrei meu marido, conheci meu marido. Ah, isso é coisa para depois, a gente tem muita coisa. O que eu quero falar? Você é de Manaus. Belém. De Belém. Belém é... Pará. No norte do país. É um estado, que é o estado do Pará, colado no Amazonas, que é a capital é Manaus. Ok. E se você tivesse que descrever o seu estado para o público, assim, que não conhece, como você venderia o seu estado para as pessoas? Tá, o meu estado, ele tem a gastronomia mais exótica e mais diferenciada do Brasil inteiro. Uau.
Com isso, eu acredito que é mais gostosa ao meu paladar, tá? Que não briga as outras regiões, mas a gastronomia é muito forte. Nós temos um lado cultural muito grande, tanto hoje em dia através do brega, o zouk, o tecnomelody, mas o carimbó, que são danças culturais da nossa região. Temos um dos maiores rios, né? Que o Pará pode ter uma fauna, uma flora. Estamos na Amazônia, berço da Amazônia também. Sim. Então o meu estado é cheio. Eu vou me emocionar, porque não, assim. Não, a gente tá aqui pra isso. Eu sou chorona. Eu sei da coisa. Porque eu sou muito orgulhosa mesmo do meu estado. E temos um povo muito caloroso. Problemas temos, todo o Brasil tem. Mas estamos aqui para falar de coisas boas. Ai, que maravilha. Eu não tive oportunidade de conhecer esse estado, mas eu ainda quero ir, viu, gente? E me diz uma coisa, Moara. Quando você saiu da sua cidade, que você veio para a França, quando você chegou aqui, qual foi o seu maior desafio? Um desafio até hoje é língua pra mim e o clima, porque a gente sabe que aqui 8 meses do ano a gente tem frio. E a minha região é uma região extremamente quente. E que eu não estava acostumada, apesar de ter morado na Austrália, apesar de ter morado em São Paulo. Mas aqui a gente sabe que o frio é pesado. É uma coisa que eu nunca gostei. E a língua, eu sou muito comunicativa. Me expressar em outra língua me demanda muita energia. E às vezes energia é essa que eu não quero gastar. Entendeu? Então, assim, eu acho que a minha maior dificuldade, hoje eu me viro em francês, falo inglês, mas a minha maior dificuldade realmente é a língua. E você nos falou que você é voltado para a área de gastronomia, você é uma chefe de cozinha. Você começou essa sua profissão da cozinha no Brasil, né? No Brasil. Na verdade, eu sempre fui produtora de eventos, mas foi a minha primeira formação. E como produtora de eventos, eu abri um restaurante que fornecia buffet para eventos de casamento, 15 anos. E tinha um bar e restaurante, chamava Bar das Patroas. E lá eu me descobri na cozinha. Eu sempre gostei. Minha mãe cozinha super bem, meu pai cozinha, minha avó, minhas tias. Então a gastronomia na nossa região, inclusive, é muito forte. Então eu sempre cozinhei, sempre gostei. Só que nada que eu pensasse que fosse ser profissionalmente. Quando eu tive esse bar e restaurante, eu descobri que eu não queria estar lidando com pessoas o tempo inteiro. Eu queria estar na cozinha cozinhando. Tem até uma frase que eu brinco, que eu prefiro minhas panelas do que as pessoas. Afinal de contas, elas nem respondem. Então, assim, eu queria muito estar na cozinha. Quando eu via minhas cozinheiras estando lá, eu não queria estar atendendo o público. Eu queria estar na cozinha e eu fui me descobrindo. Quando eu fechei um restaurante, eu fui para São Paulo estudar gastronomia. Eu fiz uma pós-graduação em gastronomia. Porque eu me apaixonei, eu queria fazer essa transição de carreira da produção de evento para a gastronomia. Porque a produção de evento, até hoje, como eu estava meio nesse sentido que não queria estar com muita gente o tempo inteiro, então, eventos você está com muita gente sempre. Eu trabalhava muito no Brasil porque era uma mãe solteira. Então, só um detalhe, nessa época você não era casada ainda? Não era casada ainda, tinha sido casada 2 vezes, mas eu era uma mãe solteira. Entendi. E nessa época. Então, eu trabalhava muito e aí eu queria muito uma coisa que me desse mais equilíbrio emocional. Apesar que tem muita gente que pensa assim, gastronomia é uma loucura no restaurante. Eu sou uma pessoa extremamente organizada. Eu acho que tudo que você faz com organização, a tendência ela é fluir. E eu trabalhei aqui na França 1 ano e 2 meses como chefe de cozinha de um restaurante e estagiei com outras chefes renomadas, como a Marielle Góes. Mas eu sou tão organizada do que eu faço que pra eu estar na cozinha não era algo que não era um problema. Por sinal, é a minha terapia. Mas quando você decidiu sair do Brasil e vir para a França, você já veio com isso em mente? Já vim com isso em mente. De vir trabalhar aqui? Não trabalhar como imigrei. Eu vim fazer o curso no Le Cordon Bleu, que é uma escola de gastronomia aqui. Ok. Por quê? Porque na época, são vários assuntos, mas assim, sim. Eu iria para a Austrália, que eu já morei na Austrália, e eu queria que internacionalmente eu trabalhasse na área da cozinha e não como produtora de eventos, porque eu já estava deixando a produção de eventos ali no Brasil, eu não queria. Eu achava também que por causa da língua eu não ia conseguir trabalhar como produtora de eventos fora. E a gastronomia seria mais fácil qualquer outra língua eu trabalhar, porque dentro da cozinha você não precisa falar tanto. Sim. Então pra mim era um plano B.
se eu morasse fora do Brasil, a gastronomia. Sim. E quando eu vim fazer o curso, mas a minha intenção era morar na Austrália, não era morar na França. Mas como eu tinha minha tia aqui, eu tinha minha tia sempre que eu vim, ela me deu suporte de casa, né? Suporte de não ter que pagar um aluguel, tudinho. E aí eu paguei esses cursos, que foram cursos caros, na época tinha trabalhado bastante, então tinha juntado um dinheiro e tal, e fiz esse curso da Le Cordon Bleu aqui. Mas aí eu conheci meu marido e as coisas foram acontecendo. E me diz uma coisa, assim, a gente sabe que em qualquer área da vida, para as mulheres, quando se trata de profissão, de cargos, coisas e tudo mais, é sempre mais difícil. Na tua área, qual é a maior dificuldade para uma mulher na área que você se dedica? Olha, existe dificuldade como produtora de evento, acho que todas as áreas existem dificuldade para as mulheres. Entendeu? Como produtora de eventos, sim, porque eu tenho fornecedores que 80% são homens. Então tem fornecedor de som, de TI, o local que eu alugo, a maioria é homem. E você liderar homens não é muito bem aceito por eles, pelo menos grande parte. E principalmente na gastronomia, porque é um campo muito masculino. Exatamente, porque geralmente quando a gente assiste programas de televisões de culinária, sempre é um mestre, um homem, né? Um chefe de cozinha. É raro ver uma mulher. Mas eu acho que as mulheres estão com tudo, elas estão dominando o mundo. Sim, né? Eu acho que é uma profissão que agora tá ficando equilibrada. Quando eu trabalhei aqui, eu trabalhei no restaurante brasileiro, eu tinha muitos estagiários homens, eu não tinha nenhuma mulher trabalhando comigo, eu já vi briga dentro da cozinha, já discuti de quase me agredir, porque eu mandei fazer uma coisa e ele não queria relativamente obedecer. Inclusive eu já ouvi muitas pessoas comentarem que chefes de cozinha, mestres, que são os que têm cordon bleu, geralmente eles têm problemas de estresse, eles são muito estressados pelo fato da profissão ser muito... exige muito da pessoa. Eu não levo por esse lado. Não? Eu acho que os eventos me estressam mais. O evento estressa Eu mais. acho, porque os eventos eu lido com muita gente. E enfim, às vezes você faz um evento para 100 pessoas, como é o Conecta Paris, então você lida com muita gente. E a gastronomia não, eu lido com a minha cozinha. Se eu organizo a minha cozinha, eu sou uma boa líder, as coisas tendem a fluir. É claro, a gente não demanda pessoas, então eu tive esse estagiário, por exemplo, que teve uma briga comigo, mas não era só comigo, era com todo mundo, porque realmente não estava a fim de estar ali. Mas quando você pega uma boa equipe que gosta de trabalhar, se você sabe liderar, é muito tranquilo. Pra mim, a gastronomia é uma terapia. Nossa, que maravilha. Entendeu? Pra mim, pra eu estar dentro de um restaurante, é uma terapia, não é uma correria. Eu acho que esse é um segredo da felicidade, é você trabalhar com o que você gosta. Ah, total. Eu acho que é maravilhoso, né? E Moara, me diz uma coisa, vamos passar assim para um outro tópico. Tá. Como você se descreveria antes do casamento e depois do casamento? Como era a Moara antes do casamento e o que é a Moara depois do casamento? Tá, vale ressaltar que esse é meu terceiro casamento. Sim, mas eu fiquei um longo tempo realmente solteira, fiquei 9 anos solteira, até encontrar o Felipe atualmente. Eu era safada. Traduza, vou saber. Ai, olha, eu vivi muitos anos solteira, assim, eu tive várias paixões, eu sempre fui uma mulher muito apaixonada, de viver intensamente, e eu sempre busquei um príncipe encantado. Então eu fiquei 9 anos tendo várias paixões, desilusões, homens que prestavam, homens que eram sérios, que queriam coisa mais séria, mas eu não gostava. Afinal de contas, eu sou muito sincera, assim, então eu fico com quem eu gosto. Não interessa se que ele tem, não interessa se ele é o melhor homem do mundo, mas se eu gostar, eu fico. Se eu não gostar, não adianta. Mas eu era uma mulher solteira, independente, que eu acho que é o principal. Então eu tinha meu apartamento, eu tinha o meu carro, eu tinha o meu trabalho, que eu fazia os meus horários. Eu tinha uma babá que morava comigo 24 horas dos meus filhos, então eu tinha a minha liberdade. Eu sempre prezei pela minha liberdade. Uma curiosidade, Moara, o meu nome do Pi-Guarani, significa liberdade. Olha que interessante, eu não sabia. E meu pai, ele sempre falou assim, eu te dei a maior dádiva do mundo, que é a tua liberdade. Então, eu sempre prezei pela minha liberdade. Eu acho que independência é liberdade. E você vem de uma família de quantas pessoas? Você tem irmãs? Eu tenho uma irmã, que ela é especial, ela é mais nova que eu. E eu venho de... Bom, a minha família, né, central se resume no meu pai, da minha mãe e na minha irmã.
Mas tanto do lado do meu pai quanto do lado da minha mãe é uma família super grande. Do lado do meu pai, então, tem mais de 50 pessoas na família. E do lado da minha mãe, sei lá, mais 20. Mas tem os aderentes, né? Tipo assim, os parentes. E eu venho de uma família dos dois lados, daquela que todo domingo tava na casa da avó, almoçando juntos com os tios, que eu brinquei com os meus primos, que corria, que natais grandes, felizes. Eu acho que o que eu mais sinto falta é isso. Eu cresci em família. Ok. E me diz uma coisa, assim, conte pra nós, porque eu acredito que nós temos, o nosso público provavelmente vai ser de mulheres, claro. O nosso canal é aberto para todos, homens e mulheres. Eu acredito que o nosso público talvez vai ser mais feminino. Fale para as pessoas qual é a melhor coisa de ser mãe e a pior coisa de ser mãe. Qual é a dificuldade de ser mãe e a melhor coisa em ser mãe? Olha, eu vou começar pela pior, porque eu estou vivendo essa semana com um filho doente. Sim, né? Eu soube desse detalhe, gente. Ela vai contar. Exato. Então acho que a pior fase de ser mãe é que você não pode se botar no lugar do filho. Você vê ele sofrer, e eu tô falando hoje de uma questão de doença, mas quando fica adulto, às vezes aí aquele sofre por namorada, sofre porque fez uma besteira, sofre porque pegou um porre, sofre porque aconteceu um acidente. Então a pior parte de ser mãe é você não poder se botar no lugar do seu filho, que eu acredito que toda mãe decente, vamos dizer assim, toda mãe que realmente gosta do seu filho quer isso. Ela não vai querer que o filho sofra. Exato, não quer que o filho sofra. A melhor parte aí tem tantas. Essa parte melhor. Mas eu acredito que gerar uma vida, carregar os 9 meses, por mais árduo que às vezes seja, mas olha, por incrível que pareça, eu nem lembro de ter dificuldade nas minhas gravidezes. Gerar dois meninos, um atualmente com 16 e outro com 13. Eu acho que gerar uma vida, cuidar, ter preocupação, educar, sabe? Essas são todas as glórias de ser mãe. Dificuldades temos, mas os meus filhos fizeram crescer muito. Os meus filhos fizeram amadurecer muito. Talvez eu não fosse a mesma Moara. Eu acho que está aí a diferença entre você estar casada e não estar casada, ou você não ser mãe e ser mãe. A grande diferença está aí então, né? Nesse amadurecimento, como ser humano no modo geral, né? Assim, quando eu tenho os meus filhos, eu acho que toda mãe que tem filho, eu posso estar errada, porque tem mães independentes, mas eu acho que toda mãe quer um pai. Toda mãe quer um pai. Okay. Entendeu? Toda mãe quer um companheiro. Toda mãe quer dividir as experiências com seu filho com uma outra pessoa. Aí seja um pai, seja uma mãe, eu poderia querer uma outra mãe também, entendeu? Enfim, né, com as suas escolhas. Mas todo mundo quer dividir, nem seja com a mãe, com a avó, claro. Nem seja com a tia. Então, quando você tem filhos, você quer família. Sim, então você se define como uma mulher mais conservadora, uma mulher assim mais família, ou você é uma pessoa que você aceita todos os tipos de família, você tem uma mente mais aberta, ou você preserva mais pelo tradicional? Olha, eu cresci numa família super com a mente aberta. Okay. Tanto de um lado quanto do outro. Em todos os sentidos. E só que, apesar da mente aberta, duas coisas eram muito prioridade, tanto na família da minha mãe quanto do meu pai, que eram os estudos. Então, quase 90% da minha família, 95% da minha família é formado. Então, o nosso estudo era uma coisa muito importante. E tá em família, independente das diferenças. Sim. Entendeu? A nossa família, eu cresci de um lado e do outro, todo mundo se ajudando. Apesar de um ser de um jeito, outro ser do outro, tem brigas, tem confusão com toda a família. Mas eu cresci, todo mundo se ajudando, todo mundo vivendo em família. Então eu cresci com isso. Então hoje eu penso numa vida de equilíbrio. Eu saio com as minhas amigas, eu tomo uma cerveja, acho que todo mundo deveria fazer isso. Eu até falo pro meu marido. É saudável. É saudável. Eu falo pro meu marido, sai com teus amigos, é porque ele não gosta de beber, ele é diferente de mim. Pra ele não é uma coisa que ele necessita, eu necessito. Eu encontro com as minhas amigas, a gente toma uma cerveja, eu saio pra dançar, eu sou mãe. Já entrando nesse gancho, você disse que você conheceu seu esposo aqui em Paris. Sim, aqui Como foi que você encontrou? Uma festa. Príncipe? Porque ela se refere, ele é príncipe, viu? Ele é príncipe, veja. Como você encontrou esse príncipe? O Felipe, eu tava, nesse meio tempo que eu tava aqui, eu fazia o curso lá com
lá em Cordon Bleu, e fazia um curso de francês. E nesse curso de francês eu encontrei uma colega lá na época que era cunhada do Felipe. E aí ela pegou e me falou assim, vai ter meu aniversário, vamos sair, vamos pra balada. Eu falei, tava morando na casa da minha tia, né? Falei, eu vou, mas depois eu não tenho como voltar, eu tenho que dormir. Ela, não, a gente dorme na casa do meu cunhado, que ele mora em Paris. E esse cunhado era o Felipe. E a gente foi pra balada. Você acredita em amor à primeira vista? Eu acredito, porque o Felipe, a gente sempre foi muito à primeira vista. Ai, gente. E sabe o que foi engraçado? Eu tava bêbada já. E eu tava na festa que a gente tava desde 8 horas bebendo e ele chegou, era quase meia-noite, que ele nem ia, porque ele não é muito de festa, muito de balada. Mas o irmão dele ficou insistindo, como era a cunhada dele, ele foi. E aí eu já sabia que ele ia, eu já tinha visto foto dele, mas eu tava bebendo, não tava nem aí pra ele, entre aspas, pra ele. E quando eu vejo descendo a escada, ele veio sorrindo. Só que eu não sabia que era ele. Aí eu olhei e falei, gente, que homem bonito. Porque a primeira coisa que eu olhei no Felipe foi o sorriso dele. Porque ele vinha rindo com uma felicidade. Sabe o que é engraçado? Até hoje, outro dia, eu tava pensando nisso. Quando o Felipe chega do trabalho, ele dá o mesmo sorriso. O mesmo sorriso. Tipo, quando o Felipe me vê, ele dá o mesmo sorriso. Olha que legal. Então eu vi ele rindo e eu fiquei, meu Deus, esse que homem lindo, tipo, sorriso lindo. Aí ele foi chegando perto, quando eu vi ele era o irmão, tipo, do namorado da minha amiga. E aí, ele que veio, né, tipo, perguntar se podia me beijar, eu disse que não, que eu achava que ele era muito saidinho logo de primeira. Muito cedo, né? Muito gente? Cedo. Nem me conheceu direito. E aí, de lá a gente emendou pra uma outra festa e quando eu entrei no carro, no Uber com ele começou a falar dos meus filhos, porque ele já tinha visto o meu Instagram. Ela já tinha mostrado, entendeu? Então ele pegou, eu falei, ele foi pelo ponto baixo. Tipo assim, ele sabia de toda a minha vida. E ele foi muito respeitador, porque tem homens que você diz não, e o homem vira as costas pra ti, pega logo outra mulher e não quer, e te ignora, né? Exatamente. Ele não, ele foi muito respeitador, ele foi muito tranquilo, mesmo eu dando um não. Nisso ele foi me conquistando e depois eu beijei ele. E no primeiro dia nós fomos, dormimos juntos, e no outro dia ele queria casar. Ele queria casar, já não queria... Olha, gente. Então eu acredito na primeira vez, porque ele foi assim. Você é uma pessoa que acredita assim em predestinação, essas coisas do destino, assim? Sim, não sei te dizer, porque eu acredito que todo mundo tá escrito meio, mas eu acho que há adversidades da vida e que podem acontecer. Sim. Então, acredito que cada um tem que se fazer a sua parte para as coisas fluir. Porque não adianta tu dizer, vai ser predestinado e eu vou ficar aqui em casa e não vou encontrar ninguém. É verdade, nós tem que fazer a nossa parte. Então acho que se cada um fizer a sua parte, indo buscando um caminho certo, as coisas vão acontecer. Sim. E você acha assim que o casamento, esse casamento tradicional, até porque o seu trabalho aqui na França, você realiza casamentos. Isso. Você acredita que as mulheres de hoje em dia, as mulheres modernas, elas ainda acreditam nesse casamento do velho Grinaldo? Isso, eu acho que é um sonho de toda mulher. Era o meu sonho também, porque o meu primeiro e segundo casamento foi só no cartório. Então, quando meu marido me pediu em casamento, que por sinal é uma frustração minha, porque ele me pediu em casamento dentro do banheiro. Gente, eu não falei pra vocês que esse programa ia ser babado? Vamos pegar essas experiências pra vocês. E eu fico pé da vida, porque eu falo pra ele assim, todo mundo vem pedir a pessoa em casamento em Paris e tem a Torre Eiffel. Como é que tu me pede dentro do banheiro? A gente morava em Paris, a gente morando na beira da Torre Eiffel. Gente. Aí ele, pelo menos é um banheiro em Paris. É um banheiro chique, né? gente. E eu falo pra ele, não fui pedida direito em casamento. Mas aí quando ele pediu, eu falei, tá bom, mas só tem uma coisa, eu quero casar com vestido de noiva na Torre Eiffel. Porque eu nunca tinha me vestido de noiva, de fato. Então era um sonho meu. Sim. Eu já realizei, tenho 18 anos de profissão na área de eventos que eu faço casamento. Já realizei, já perdi as contas de quantos casamentos. Então era um sonho meu me vestir de noiva. Eu costurei o meu vestido. Porque eu sabia exatamente o que eu queria. Nas pressas, mas foi. E aí eu tive a ideia depois, né, do meu casamento, eu abri o Casal Paris, que é a minha empresa de casamento.
que legal! Mas realizei meu sonho. E uma coisa, assim, E uma coisa que eu não sei se estão notando, que a nossa convidada ela é muito despachada, ela fala, ela é extrovertida, a gente vê que ela tem bom papo. E geralmente as pessoas que são extrovertidas, têm bom papo e falam muito, elas cometem muitas gafes. Eu sou uma que cometo inúmeras gafes, já fiz várias, inumeráveis. Vou perguntar pra ela, Moara, uma vez você já cometeu uma gafe que você chegou em casa assim, meu Deus do céu, que gafe que eu cometi? Conta pra gente se você já cometeu uma gafe, como foi isso? Uma vez eu cheguei de viagem, aí eu viajei na época, eu acho que eu morava na Austrália ainda. E aí eu cheguei de viagem em Belém, então eu não via fazer um tempo uma prima minha. E ela, prima do primo, tipo assim, ela não é uma prima bem próxima. E ela tava mais cheinha, só que ela tava só com uma barriga e que ela parecia grávida. Tava eu e minha avó na época, e quando ela chegou, eu falei, olha, eu não sabia que tu tava grávida. Aí minha avó, menina, ela tá grávida não. Aí eu, pra disfarçar, tipo assim, ela, não, Mora, eu tô grávida, mas eu sei que eu tô gorda. Eu falei, não, é que tu não tá gorda não, é que só é a barriga. Eu falei, é só a barriga, gente, tá eu já redonda. cometi muitas gafes, se eu for parar pra contar aqui, olha, vou te contar. Já dentro desse contexto, você realiza cerimônias de casamento e você disse que você realizou várias cerimônias de casamento. Sim. Alguma vez já aconteceu alguma situação inusitada nessas suas cerimônias que você ficou assim, nossa senhora, como é que eu vou sair dessa enrascada? Uma vez quase perde a aliança. Da noiva? Tipo assim, porque a menina, a daminha que leva o porta-aliança, Sim. e eu tava trabalhando lá em Belém ainda. Era um salão e ele, pra você chegar na cerimônia, tipo até o altar, a pista que ela entrava, tipo a passadeira que ela entrava, eram madeiras em cima de uma piscina. Então tinha buraco. Aquelas festinhas. Exatamente. E simplesmente a daminha vem toda assim, sabe, saltitante. E as alianças caem. Ave Maria. E aí a gente ficou doidinho procurando a sorte, que tipo assim, ela perdeu, porque quando ela chegou lá na frente, que eu fui tirar o porta-aliança da mão dela, já não tinha mais as alianças. E aí ninguém Você sabia. gelou. Só que, olha, por exemplo, as cerimônias que a gente faz aqui na França, que são na Torre Eiffel, é algo que a gente pode muito manipular. Para que volta, faz o vídeo, faz a foto, porque geralmente é só o casal, ou o casal e uns filhos, o casal e pouquíssimos convidados. Porque você tá com uma cerimônia grande de 100, 200 convidados, e tá todo mundo emocionado. Como você vai parar uma cerimônia e dizer as alianças perderam, as alianças caíram? Quebra total o clima. Exatamente. E aconteceu. E eu fiquei desesperada. Desesperada. A sorte que realmente, assim, quando sai da parte da piscina, da ponte, tinha um matozinho, uma grama, e ela tinha caído ali. Eu olhei brilhar de longe. Ai, que sorte! Sabe? O ouro brilhar de O longe. Pedro estava presente nessa cerimônia. Nossa, eu agradeci tanto a Deus. Depois eu falei, Deus, muito obrigada. Parece assim que ele mandou uma luz. Olha ali. Aí eu achei as alianças. Gente. Acho que foi essa. E geralmente os casais que você faz essas cerimônias, eles são brasileiros, são portugueses, tem de tudo? Como que é? Olha, é na língua portuguesa, né? Então já tive cabo-verdiano, já tive português, já tive brasileiro, mas 90% é brasileiro. E 90% é um turista. Então, poucos eu tenho casamentos que moram aqui em Portugal, que moram aqui na França, pouquíssimos. 90% é o turista do Brasil que vem casar aqui. Olha que legal, gente. E me diz uma coisa, assim, a gente nota que você é uma pessoa bem sensível, você se emociona com facilidade. Você, na sua opinião, você considera religião importante? Você tem uma religião? Você acha que a religião é importante na vida das pessoas? Sim, eu sou católica, mas já fui evangélica, minha mãe é espírita, meu pai era ateu. Eu acredito, não só a religião em si, mas você acreditar em algo eu acho que é importante. Então, meu pai é físico, por exemplo, acredita no universo, eu acho super importante. Sim, a energia. Da maneira dele, a energia, a gente sabe que isso existe. Então, eu acredito que não só a religião, mas você acreditar em algo que é superior a nós é de grande importância, porque senão fica vazio. Pra quem você vai pedir algo, agradecer algo, ou sabe? Então, eu sou a favor, né, de você acreditar em alguma coisa, não só na religião. Até pra você ter um incentivo e você ser honesto, você ser uma boa pessoa. Porque eu acredito que quando a pessoa não acredita em nada, a pessoa ela não se importa com nada. Geralmente a tendência é a pessoa ser um pouco mais fria, Exato. Né? Então eu acho que é bem interessante. O medo, você tem medo de alguma coisa?
Ai, eu tenho medo de não viver, porque eu vivo muito. Vivo intensamente. Então você tem medo da morte. Eu tenho medo da morte, eu tenho medo de uma morte dolorosa. Acho que eu não desejo pra ninguém uma morte dolorosa. Sim. Acho que, se é a minha hora de morrer, morreu, ok. Mas acho que não vou ter medo depois da morte, que a gente não sabe. Eu tenho medo nessa vida. Nessa vida eu tenho medo. Mas o medo que eu me refiro é um medo mais prático. Por exemplo, eu tenho horror à altura. Eu a rato. Se me colocar. Então tá, então você tem medo de rato. Tenho medo de rato. Gente, eu não tenho Quando eu medo era de rato. criança, e aqui na França tem um monte, né? Quando eu era criança, na casa da minha avó, ela tava tipo assim, construindo de alvenaria, e a gente tomava, não sei como chama na sua cidade, a gente chama de chopp, tipo chup-chup. Minha avó fazia naquele saquinho, sacolé. Sacolé. Isso. Gente, eu sou do Rio Grande do Sul, e lá a gente chama de sacolé. Na minha cidade é chopp. E aí, eu tava tomando assim, comendo um pão, sabe? E um rato, tipo uma catitazinha pequenininha, saiu, desceu do telhado e caiu dentro do meu vestido. E eu fiquei puxando assim, eu gritava, deveria ter uns 10 anos. Tipo, segurando o rato aqui. Meu Deus, E a minha mãe, minhas tias, que foi? E aí, quando eu soltei o rato, saiu assim. Eu acho que eu sou traumatizada com isso. Eu acho que eu sou o mesmo. Eu tenho medo de altura e de cobra, porque passou a mesma situação que passou com você, passou comigo, mas com uma cobra. Eu, quando era criança, eu era tinhosa, e uma vez eu estava andando na rua com meus amigos brincando, e eu me escondi numa moita, assim, era de noite, nós estávamos numa parada de ônibus com a minha mãe e uns amigos, e eu me escondi naquela moitinha, e aí fiquei ali. Quando eu saí, eu tô aqui, continuei andando. Só que eu senti que tinha uma coisa apertando assim na minha canela. Meu Jesus, amor. Quando eu olhei, estava aquela cobra enrolada nas minhas calças, a sorte é que eu estava de calça, e eu comecei a gritar desesperadamente, fazia assim com a perna, e a cobra saltou e foi embora. Desde esse dia eu tenho horror. Eu não gosto de ver na televisão, assim, Também na não foto gosto. eu já fico apavorada. Pra te dizer a verdade, eu não gosto de bicho. Eu gosto. Eu não gosto. Eu nem os domésticos. Você não gosta de pets, então? Eu já tive cachorro, eu já tive gato, já tive peixe. Mas eu sou daquela assim, se você tem um cachorrinho, eu acho bonitinho, brinco, mas tchau, pode levar. Não sou uma coisa que eu tenho mais afinidade. Meu marido também não gosta, então a gente já ensaiou por causa dos meninos a dizer, vamos ter um gato, vamos ter um cachorro, afinal a gente não quer ver esse trabalho. Então assim, se passar um cachorro grande na rua, eu tenho medo. Entendeu? Se um gato raivoso pular em cima de mim, eu tenho medo. Eu não sou muito chegada a bicho, não, nem um bicho. Tá, então já que agora a senhora não gosta de animais, eu quero fazer uma pergunta pra você. Se você tivesse que escolher ser um animal, qual animal você seria e por quê? Eu seria uma girafa. Por quê? Uma girafa pescoçuda? Porque eu já tinha pensado nisso uma vez. Uma girafa! Eu tinha que ser uma girafa porque ela tá por cima olhando tudo que tá acontecendo. A senhora tem o controle visual de todos, de tudo. Exatamente. Assim você fica precavida de tudo quando você tá vendo tudo. Geralmente o pessoal sempre quer ser uma águia, um leopardo. Gente, é a primeira vez na vida que eu vejo uma pessoa que gosta disso. Pela altura, eu quero ser uma girafa. Bom, essa, né? Não, gente, uma girafa é pra matar, né? Não sei, na minha cabeça. Amiga, por exemplo, tem algum artista que você gosta, assim, que você curte? Que tipo de música você curte? Quais são os artistas que você gosta? Olha, eu sou muito eclética, mas eu cresci... Com relação à música? Com relação à música. Mas eu cresci numa família muito do rock e da MPB. Olha. E a minha avó, por exemplo, me ensinou o que era Marisa Monte. Então eu, muito pequena, com 11, 12 anos, ficava aprendendo nos discos ainda, no CD ali, aprendendo as músicas da Marisa Monte. Eu lembro que tem uma música que é Rosa, da Marisa Monte, que a minha avó, eu lia todo dia até aprender, porque ela é gigante. Sim. Então eu falo, graças a Deus, eu vim de um lado cultural muito bom. Eu acho que a nossa geração... a nossa geração é melhor culturalmente. A gente teve uma sorte enorme, porque as melhores músicas eram as músicas dos anos 80, 90 e 2000. Vamos botar 2000. Exatamente. A gente tinha música de qualidade. Eu me lembro que eu me criei ouvindo Ney Matogrosso, exatamente. Sucesso, Rita Lee, eu também. Gal Costa. A gente tinha uma qualidade de música maravilhosa que hoje em dia, infelizmente, a gente não tem mais. Essa geração de agora não sabe o que é uma música de qualidade. É verdade. Desculpa, é uma verdade. É uma verdade. Eu vejo pelos meus filhos, quando na idade dos meus filhos eu escutava MPB. E eles não sabem nem o que é isso, entre aspas, uma coisa ou outra. Então, assim, eu gosto muito de MPB,
É o meu primeiro ritmo, vamos dizer assim. Depois eu vou ficar entre o rock, pop e o pagode. Gosto muito do pagode. Pagode, samba, eu gosto muito. Enfim, eu só não danço. Olha, eu falo que eu só não danço funk, porém, quando eu estiver bebendo numa festa, eu danço tudo até o funk. É porque assim, eu acho que tem música pra escutar e música pra dançar. Exato, por exemplo, eu não vou escutar brega, eu não fico escutando brega, a não ser os bregas antigos, que são bregas melosos. Sim. Mas eu não vou ficar escutando brega, eu não vou ficar escutando um El Chan, porque eu acho que El Chan é pra dançar. Sim, é pra diversão. É pra diversão. Então, assim, eu sou de tudo, sabe? Tem vezes que eu tô escutando gospel, tem vezes que eu tô escutando pagode, depois eu vou pro rock, depois eu vou pra MPB. Acho que a nova MPB também, assim, que a nova MPB que eu digo Maria Gadu, Ana Vitória, Vanessa da Mata, tem coisas que podem resgatar um pouco, mas no geral, MPB, a minha ídola Marisa Monte. Sim, eu adoro. E de homem, meu ídolo Geraldo Azevedo. Eu adoro música nordestina. Você acha que a geração de hoje, essa juventude de hoje, eles são mais felizes, eles têm mais liberdade que a nossa geração? Qual a diferença assim, que você pontua entre a geração da nossa época e a geração de hoje, a geração internet? Eu acho que eles... Porque liberdade é uma coisa muito relativa. Muito relativa. A gente tinha uma liberdade, quando a gente era criança, de jogar bola, né? De estar na rua. Que essa liberdade era mais tranquila porque não tinha a violência que tem hoje. E aí, atualmente, eles não têm essa liberdade tanto, por exemplo. Eu acho que a nossa geração, nós éramos mais ingênuos, né? E a geração de hoje, eles são mais atinados. Eu acho assim que as situações que a gente passava na nossa infância é diferente das situações que os adolescentes de hoje passam. Eu acho que eles são mais atinados. A nossa geração, a gente era mais ingênuo. Eu acho que a questão da violência faz também os nossos filhos não irem muito pra rua. Isso é uma coisa, em qualquer lugar do mundo. A questão da tecnologia, que antes nós não tínhamos celular na nossa época, faz eles quererem estar mais em casa. Então é difícil, porque a gente quer empurrar eles pra rua, eles querem estar dentro de casa, a gente quer empurrar eles. Você acha, por exemplo, no teu caso, nós somos da mesma geração, e a gente vê que você tem uma desenvoltura no falar, você fala, você tem muito argumento, você fala, né? A gente vê que é uma facilidade dela. Você acha que isso foi uma contribuição da época em que você viveu? E se, por exemplo, um rapaz hoje sentasse aqui comigo, um rapaz de 19 anos, ele teria essa dificuldade de se comunicar pelo fato de não se comunicar, e sim somente através das redes sociais? É porque acontece que a comunicação deles, na geração atual, não existe. Porque existe eles verem conteúdo, eles não falam, eles não se comunicam. A troca de informação. Não. E na nossa geração, nós nos comunicávamos nem que fosse com nossos primos. Eu brincava com todos os meus primos o tempo todo, a gente estava rindo, falando, fazendo teatro, brincando de Power Rangers, pulando na árvore. Então, com certeza vem essa geração agora, se você colocar um adolescente aqui, meus filhos mal abrem a boca para falar. Eu fico instigando eles a falar, eles a falarem, perguntando, e eles até falarem, mas a senhora pergunta muito. Então é difícil, é uma geração que, se não tiver aí um esclarecimento futuramente, todo mundo vive um individual muito grande. Eu não sei se é impressão minha, mas eu acho que os adolescentes da nossa época nós tínhamos muito mais sonhos em alcançar algum tipo de carreira. Por exemplo, meu sonho era ser bailarino, eu conheci amigas que queriam ser atrizes, então a gente tinha aquela coisa de, eu quero isso, eu quero ser aquilo. Eu não sei se essa geração de hoje tem esse tipo de pensamento, eles estão estagnados, sabe? Olha, eu vou te falar, o meu filho mais velho, ele, graças a Deus, ele tem uma vontade muito grande de vir pra cá, pra França, aprender o terceiro idioma, porque ele quer pra Dubai, ser comissário de bordos, quer trabalhar na Emirates. Eu acho muito legal ele, com a idade dele, ter uma vontade. Mas eu acho que isso é relativo, não da geração, mas é relativo de pessoas. Existem pessoas ambiciosas e existem pessoas que não são ambiciosas, e são acomodadas. Então, ele, por exemplo, tem um meu lado um pouco mais ambicioso. Já o meu filho menor, ele já é um pai muito mais tranquilo, ele não tem muita ambição. Tudo bem, pode ser que ele cresça um pouco mais e consiga. Mas então eu vejo até nós, como pessoas, eu vejo que tem pessoas que são sonhadoras, buscam porque elas são ambiciosas, porque elas querem alguma coisa. E tem outras pessoas que estão muito bem na sua linha de conforto ali, não saem do lugar e não têm sonhos. Uma coisa brigava, no modo de dizer, mas eu
puxava muito do meu marido. Por exemplo, a criação dele... Só interrompendo, nesse ponto você acha que as mulheres elas são muito mais sonhadoras que os homens? Elas correm mais atrás daquilo que elas querem? Eu acho que é relativo. Eu acho que é relativo por uma questão de personalidade. Porque realmente a gente sempre vê assim que em casa, quando a mulher é casada, as mulheres sempre que vão incentivar, às vezes o marido tá ali sentadinho, acho que tem que pintar aquela parede, assim, mas acho que não precisa. A mulher sempre tem mais iniciativa, né? Mas eu acho que a criação conta muito. Entendeu? Eu acho que a criação conta muito. Erros de criações diferentes, onde para ele foi imposto mais que tinha que ser feito aquilo naquele momento. Então ele não tinha muito tempo para pensar. Ele vem da roça, onde as crianças já trabalham desde cedo e pensam só muito no trabalho, só muito em ganhar aquele dinheiro porque é importante para uma família. Quando você vem de uma criação como eu vim de classe média, que eu tinha só que estudar, que eu tinha piscina, que eu tinha bicicleta, que eu tinha um monte de coisa, eu não tinha a obrigação de trabalhar, você tem mais sonhos. A quem trabalha desde cedo não tem nem direito de ter sonhos. Exatamente. O que quer te perguntar, Moara? Você se considera uma mulher vaidosa? Você tem algum tom de beleza que você possa compartilhar com o nosso público? Olha, amiga, eu já fui vaidosa. Hoje eu não me considero uma mulher vaidosa. Eu me considero uma mulher muito tranquila. Mas eu acredito que às vezes vai do companheiro que você tem do lado, vai da sua vida, você querer ser mais leve ou não. Então você não tem não quer dizer, não tenho nada. Você não me acha às vezes até descuidada. Eu acho que aqui a gente fica mais assim, não sei, acho que no Brasil eu era mais vaidosa. Sim. No Brasil eu era mais vaidosa quando eu tava solteira. No Brasil, né? Eu acho que no Brasil tem mais cobrança. Aqui as pessoas olham. Elas são mais discretas, elas não são muito. Aqui a gente não olha nem pro nosso vizinho, a gente não olha no metrô pra quem como a pessoa tá vestida, como não tá. Então no Brasil eu acho que tem essa cultura. Se você vê, as bem arrumadas que andam aqui são brasileiras. Não são outras nacionalidades, né? Então assim, eu não sou muito vaidosa, claro, ninguém gosta de estar feia, a gente quer fazer mal arrumada. Eu gosto muito de roupa, eu gosto muito de sapato, entendeu? Eu gosto muito de combinar essas coisas. Mas eu não vivo pra ser vaidade. Pra vaidade, porque tem gente que isso se torna uma obsessão. Tem maridos que eu vejo que são tóxicos, que tornam uma obsessão que a mulher seja assim, seja um modelo, e eu vejo amigas minhas que às vezes eu acho até triste, elas dizendo assim, eu vou botar meu cabelo assim porque meu marido quer, eu vou emagrecer tantos quilos porque meu marido quer, eu só ando bem vestida porque meu marido quer, eu só ando bem maquiada porque meu marido quer. Nossa. Eu acho infeliz esse lado. Então eu acho pra mim uma coisa muito leve. Que bom que o marido ele é muito tranquilo. E aqui na sua casa, já que a gente está aqui entrevistando na sua casa, a casa da Moara é uma delícia, é tão bonitinha a casa dela, é tudo assim, a decoração em azul e branco. Tá indo, né? Tá bastante, estamos em refri. Eu amei aqui a casa dela, viu? Qual é o lugar da sua casa que você mais gosta de ficar? Meu quarto. O quarto? Eu também, gente, eu adoro ficar na minha cama. O meu quarto, porque eu coloquei no meu quarto uma cor que me traz tranquilidade. Eu coloquei uma luz ambasse, uma luz quente que me traz tranquilidade. Nesse calor ar-condicionado. O meu quarto, assim, agora eu gosto da cozinha também, porque eu gosto de cozinhar, né? Mas o meu quarto, quando eu deito na minha cama, né? Eu amo o quarto. Eu me sinto assim, ai meu Deus, obrigada. Gente, vocês estão gostando do nosso papo? Eu tô adorando. Eu comi ficar falando com essa mulher aqui o dia inteiro. Eu quero dar um recadinho pra você, gente. O nosso programa é um programa que está iniciando, né? E nós estamos aqui em busca de patrocinadores. Se você que está aí, que tem a sua empresa, que você é entrepreneur, se você quer patrocinar o nosso programa com seus produtos, entre em contato nas minhas redes sociais também, Auro Meirelles, nós vamos deixar em algum lugar da telinha os nossos contatos. Então, se você quiser patrocinar o nosso programa com seus produtos, para que a gente possa divulgar aqui, entre em contato que o seu patrocínio vai ser muito bem-vindo. E a Moara, é lógico que nós não podemos deixar de presentear ela com um dos nossos patrocinadores, porque a gente já tem um patrocinador. Ai, que gente. chique. É maravilhoso, né? E o presente que eu trouxe para a Moara é um presente que ela vai gostar. Nós temos aqui um kit do Boticário, que é um dos nossos patrocinadores, que está patrocinando a Moara hoje com esse kit, que é um kit de shampoo, condicionador pro cabelo. Ela vai... Aliás, me enganei, isso aqui não é um kit de condicionador, é um kit de óleos essenciais. Óleos para passar na pele. A Moara gosta de sol, isso aqui protege a pele. Os produtos
Boticário são sempre muito de boa qualidade, são maravilhosos. E nós estamos então recebendo o patrocínio do Boticário. Muito obrigada. Vamos presentear a Moara com Ai, esse presente do obrigada! Boticário. E ó, vou te falar, acertou, porque assim, eu adoro óleo. Tá aí uma coisa, tá aí, tava falando de ritual ainda agora, a gente não sai do banho, toma um passo hidratante, eu passo óleo. Eu gosto mais de óleo do que de hidratante. Eu gosto também. Quando eu sempre vou pra praia, ele vai pra piscina, o Ai, óleo da piscina deixa a pele muito seca. Então um óleozinho da amei. Boticário é a melhor opção. Agradecendo o patrocínio, agradecendo Ai, o que presente, maravilha, que bom que você obrigada. gostou. E você também que está em casa, não se esqueça, gente, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe os seus likes, deixe os seus comentários, deixem as suas opiniões também, sugestões de que vocês gostariam que nós falássemos com as nossas próximas entrevistadas. E nós vamos nos encaminhando para o final, vamos ter mais um papinho aqui com a Moara, porque ela ainda fazer mais umas perguntinhas, não se esqueçam que nós vamos fazer a pergunta bombástica. Uhul! Adoro. Moara, qual é o teu prato predileto de comida? O que você gosta de comer? Maniçoba. É um prato. Como chama? Maniçoba. Maniçoba. Gente, a gente que é do sul, existem certos pratos que eu não sei, não faço. Pra mim não é nem nesse planeta, viu? Explica pra gente o que é A maniçoba. a maniçoba. A maniçoba é um prato típico paraense. Tem também no Recôncavo Baiano, só que obviamente eu conheço da minha região. E a gente fala que é uma feijoada da maniva. Que a maniva é a folha da mandioca brava. Uhum. Que é cozida. Antigamente os índios cozinhavam 7 dias para tirar o veneno dela. Nossa! Sério, e hoje em dia a gente já tem ela pré-cozida. Por exemplo, eu compro aqui, inclusive compro dos africanos, que eles também utilizavam. E pré-cozido eu cozinho umas 2 horas. Todas as carnes de porco que vai na feijoada, a gente coloca na maniçoba. E aí vira esse prato, que ao invés de ter o feijão, ela tem a folha da maniva. Olhando, ela fica, parece espinafre, aquele verde bem... E com aquele gosto maravilhoso, praticamente de feijoada, cheio de porco. Nossa! É o prato da minha vida, esse prato. Eu sou apaixonada. Fora isso, eu gosto de camarão, eu gosto de frutos do mar. Ah, você gosta de frutos do mar? Eu não gosto, Eu gente. gosto. Ai, eu não gosto. Meu marido não come frutos do mar, a gente fica no impasse, que às vezes eu quero ir no restaurante de frutos do mar, não posso com ele. Eu passo aqui na frente dos restaurantes franceses, é o que eu mais vejo a gente comendo frutos do mar. Eu adoro. Eu não gosto nem do cheiro. Ah, Agora eu adoro... eu gosto boa de boca. Eu adoro a culinária italiana, a culinária japonesa também. eu sou a minha fraqueza nos doces, gente. Eu já não gosto de doce. Ai, eu luto tanto contra isso. Não eu não gosto posso de ver um doce. doce na minha frente que eu fico Não sou louca por doce, não gosto de doce, passo anos se deixar sem comer doce, não sou de sorvete, de picolé, de nada com doce. Doce pra mim, eu como uma colherzinha, ela me satisfaz. Nada de doce. Meu formiga daqui de... Nem meus filhos são, não gosto de nada de doce. O formiga daqui de casa é o Felipe. Uau! E você tem um sonho que você gostaria de realizar e você ainda não realizou? Vamos dizer sonhos possíveis? Sonhos possíveis perto da gente. Eu quero muito viajar pra Tailândia. É um lugar que eu tenho muita vontade de conhecer. A gente vai viajar pra Grécia agora. Outubro era outro lugar que eu quero conhecer, mas a Tailândia tá mais distante, então a Tailândia. Isso é um sonho mais possível. Agora, eu penso muito que eu vou ter na minha aposentadoria a minha pousada gastronômica na beira da praia e tomar minha cerveja todo no Brasil dia. aqui? No Brasil. No Brasil. Eu penso que no Nordeste, não na minha terra, que a minha terra é cara. É um estado do Pará, um dos mais caros do Brasil. Eu penso que no Nordeste, onde tem praias belíssimas. Eu queria fazer uma pousada gastronômica, onde eu recebesse gringos, cozinhasse. E como você se vê na sua velhice? Assim, como você se enxerga? Tomando minha cerveja na beira da praia, vendo o pôr do sol todo dia. Gente, quem que é uma velhice dessa? Eu quero essa velhice na minha pousada, morando na minha pousada ali. Eu sou muito determinada, não tenho nem dúvidas que eu vou ter. Gente. Então, para nós encerrar, nós vamos fazer um bate-bola. Tá. Uma palavra e uma palavra. Tá. Eu vou falar uma palavra e você fala uma palavra. Casamento. Felicidade, Filhos. acima de tudo. Trabalho. Necessário. Porque se a gente não trabalha, a gente não come. Mas não que todo mundo ame viver trabalhando, a não ser meu marido, que é um workaholic. Um arrependimento. Eu tenho um arrependimento. Eu queria ter feito meu vestibular na Universidade Federal do Pará.
E na época eu me inscrevi para um curso que estava muito acima do que eu poderia passar, que eu não estudava. E eu tinha a chance de passar num curso que estava ali dois para uma vaga, que era letras em francês, inclusive. Eu ia me inscrever, eu queria ter passado na Federal, porque era um orgulho pro meu pai e é uma festa muito bonita na minha cidade. E eu me arrependo até hoje de não ter me inscrito naquele dia em letras em francês. Nossa. É uma coisa assim que... eu acho que é um arrependimento assim que eu tenho, me vem agora na memória, um arrependimento. Assim. Uma conquista. Uma conquista, minha família de volta. Você teve essa família de volta. Porque meus filhos moravam com os pais. E um no Brasil, outro na Austrália. E eu tenho minha família, porque eu tenho o Felipe também, que é um belo padrasto, que é um belo companheiro. A minha família é a maior conquista que eu tenho. Ai, que maravilha! Que maravilha! Agora, gente, deixa eu até respirar fundo. Deixa eu ler aqui a nossa pergunta bombástica. Vamos ver como é que ela vai responder essa pergunta bombástica. Bom, a pergunta bombástica é o seguinte, eu acho que vai pegar um pouco na fila da pergunta de Aquiles. Pode falar qualquer coisa que eu respondo tudo. Tá. Se por um acaso hoje você descobrisse que você foi traída pelo seu marido... Traía também. Ele sabe disso. Dou na mesma moeda. Tá, mas então a conclusão da pergunta, você o perdoaria? Se eu tivesse feito ele me perdoasse, por que não? A gente já conversou várias vezes sobre isso, que eu já fui traída e já traí outros homens que eu já tive. Não Você já traiu também? Já traí porque eu fui traída. Ah, bom, ok. Entendeu? Então você não foi a primeira. Eu soube, mas não foi nem o pai dos meninos, nem um dos meus casamentos, foi namorado. E eu soube que ele me traiu, eu fui lá e traí. E uma coisa que a gente sempre conversou muito, eu e o Felipe, graças a Deus, a gente tem... A principal coisa na nossa vida é a comunicação, o diálogo. Então a gente sempre conversou muito. E eu falo pra ele, falei, se eu soubesse que você me traiu, eu te traía. Só que o meu marido... eu sou assim mesmo. Só que o meu marido, ele é um ser superior. ele é um ser superior. E ele falou pra mim uma vez assim, olha, se eu soubesse que você tinha me traído, eu não iria te trair. Porque quem trai tá mais a ver com o caráter. Então eu não iria te trair, eu não iria te dar na mesma moeda. Eu ia deixar você sozinha ser a errada. Mas eu nunca te perdoaria. Ele fala, eu nunca te perdoaria. Então assim, eu acho que perdoaria. Depende, eu acho que também depende da situação. Mas pode ter certeza que pra eu perdoar é porque eu já fiz. E fiz 2, 3, dei logo, sabe? Dei todas me vinguei de tudo, aí eu volto. Mulheres, vocês estão ouvindo isso? Gente, eu não vou ser hipócrita, é verdade. Tá certo, ela errada, ela não está. Amiga, obrigado pela entrevista. Eu Mais uma vez, muito obrigado pela recepção. Obrigado. Espero que a gente se encontre mais vezes lá no seu podcast, aqui no Sempre, sabe que vocês estão sempre bem-vindos. Eu me senti em casa na sua casa. Que bom. Foi maravilhoso esse tempo que a gente ficou aqui. Eu que agradeço. Então, vocês que estão em casa, obrigado pela presença de vocês até aqui. Não se esqueçam, se inscrevam no nosso canal. Se vocês quiserem que Mireille vá à sua casa e faça um bate-papo como foi feito aqui agora, entre nas minhas páginas sociais, vai estar aqui na nossa tela. E vamos marcar então uma entrevista, vamos ver o que temos a compartilhar aqui com vocês na sua casa, tá bom? Então, um beijo, obrigado por estarmos juntos aqui até agora no final do nosso vídeo. Beijinhos e até mais. Obrigada. Tchau, tchau.